Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma aula de Química sobre fórmulas e leis ponderais. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo e clicarem no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Essa é a nossa segunda aula de Química. Se você perdeu a primeira aula de Grandezas Químicas, eu vou deixar o link aqui no card do YouTube ou na descrição do vídeo para vocês assistirem antes dessa, porque uma é continuação da outra. Então a nossa aula vai ter uma parte teórica e depois uma parte de exercícios. As fórmulas. Pode ser uma fórmula percentual, que é a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Então, por exemplo, se a gente pegar H2O, a fórmula percentual vai ser a porcentagem em massa que eu tenho de H e a porcentagem em massa que eu tenho de O. A fórmula mínima é a menor proporção em número inteiro de mols entre os elementos que compõem uma substância. Então, pessoal, vamos supor que eu tenho a fórmula C3H4O3. Essa fórmula aqui é a fórmula mínima. Por quê? Porque não dá para eu dividir por nenhum número e os coeficientes continuarem inteiros, tá? Esses são os menores números inteiros que eu consigo nessa fórmula. Então, essa é a fórmula mínima. A fórmula molecular é o número real de cada elemento que constitui a substância. Então, eu posso ter uma fórmula molecular que é igual à fórmula mínima, ou eu posso multiplicar a fórmula mínima por algum número e obter uma fórmula molecular. Então, eu vou pegar essa fórmula mínima aqui, multiplicar por 2 e vou ter C6H8O6. Isso é uma fórmula molecular, mas não é uma fórmula mínima, tá? Essa fórmula molecular aqui eu posso dividir por 2 e obter a fórmula mínima. Bom, vamos ver as leis ponderais. Primeiro, a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Acho que todo mundo já ouviu isso na vida algum dia, né? Em química, isso significa que em um sistema fechado, isso é muito importante, tá? O sistema tem que ser fechado para a lei de Lavoisier valer, ok? Então, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma equação química A mais B resultando em C mais D, eu posso dizer que MA mais MB é igual a MC mais MD, sendo todos esses M's aqui a massa das suas respectivas substâncias ali, tá bom? Ainda em leis ponderais, a gente tem a lei de Proust. Os reagentes reagem entre si em proporções fixas. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem aqui H2 mais O2, resultando em H2O. A gente tem aqui coeficientes que dizem quanto que eu tenho que pôr de cada substância para elas reagirem, tá? Então, eu tenho que pôr 2 de H2 mais 1 de O2 e vai resultar em 2 de H2O, tá? Então, a proporção é 2 para 1 para 2. Essa proporção é fixa, tá? Se eu colocar 3 de H2, 1 de O2, eu vou obter 2 de H2O e vai sobrar 1 de H2, tá? Porque essa proporção é fixa. Quando acabar um dos reagentes, a reação para, tá? Então, essa proporção aqui é sempre mantida. Essa é a lei de Proust. E a última lei, a lei de Gay-Lussac. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes de gases de uma reação química têm uma relação de proporcionalidade entre si. Então, eu vou pegar aqui uma reação de exemplo, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui 2C4H10 mais
13O2, resultando em 8CO2 mais 10H2O. O que diz essa lei? A lei de Gay-Lussac. Ela diz o seguinte, que 2 volumes de C4H10 são proporcionais a 13 volumes de O2, que são proporcionais a 8 volumes de CO2 e são proporcionais a 10 volumes de H2O. Importante nessa lei, isso daqui vale para gases, então tudo isso daqui é gasoso, tá? Está em forma de gás ou vapor. Se por acaso, vamos supor que a água estivesse líquida, aí essa proporção aqui já não valia mais, tá? Bom, vamos para os exercícios. O primeiro exercício nosso da Unesp. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Então, a gente tem aqui as amostras 1, 2 e 3, e a gente tem a massa de enxofre e a massa de oxigênio em cada uma dessas amostras de óxidos de enxofre, tá? Estes resultados mostram que... Bom, pessoal, vamos analisar aqui, né? Então, a gente tem, na primeira amostra, 0,32 gramas de enxofre, 0,32 gramas de oxigênio e o total é 0,64. Na segunda amostra, tem 0,08 de enxofre, 0,08 de oxigênio e a amostra 0,16. Perceberam que essas duas aqui, a gente tem 1 para 1. A gente tem a mesma massa de enxofre que tem de oxigênio, tá? Então, essas duas a gente tem 1 para 1. Aqui já não é 1 para 1, né? A gente tem 0,32 em um e 0,48 no outro, tá? Resultando numa massa total de 0,80. Então, a gente pode afirmar que essas duas amostras aqui, elas são do mesmo óxido, porque elas têm a mesma proporção, tá? Como essa daqui tem uma proporção diferente, não é o mesmo óxido, é um outro tipo de óxido de enxofre. Então, a nossa resposta é apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, portanto, letra B. Próxima questão da FUVEST. A transformação química abaixo é um exemplo de reação entre sólidos que ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro com tampa de massa igual a 20 gramas, foram colocados 2 gramas de Ki e 4 gramas de PbNO3 pulverizados. O recipiente hermeticamente fechado foi vigorosamente agitado para ocorrer a reação. Letra A. Como se pode reconhecer que ocorreu a reação? Bom, pessoal, aqui embaixo a gente tem algumas coisas interessantes, né? Então, o reagente é branco, os dois são, né? 2 reagentes brancos. Então, você colocou 2 quantidades de pozinho branco dentro do recipiente. E aí, se por acaso você observar o aparecimento de pozinho amarelo, é porque ocorreu a reação, certo? O único diferente aqui é o PbI2, que vai ter a cor amarela. Então, fica fácil de saber. Se apareceu uma cor amarela, a reação aconteceu. Na letra B, qual é a massa total do recipiente e seu conteúdo ao final da reação e justifique sua resposta. Bom, pessoal, ele dá aqui massa igual a 20 gramas do recipiente e ele fala que foram colocados 2 gramas de Ki e 4 gramas de PbNO3, 2. A lei de Lavoisier nos diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tenho 2 gramas de um reagente e 4 gramas de outro, obviamente que a massa total dos produtos vai ser 2 mais 4, que é 6 gramas. Mas ele pergunta a massa total do recipiente e seu conteúdo. Então, a massa que ele está perguntando é 20 gramas do recipiente mais a massa de produtos, que é 6. Então, vão ser 26 gramas no total. Mas por que que isso vale, né? Por que que a lei de Lavoisier é válida?
Observem aqui, ó, ele fala hermeticamente fechado. Lembra que eu falei que para a lei de Lavoisier valer tem que ser um sistema fechado? Aqui ele está falando que o recipiente é com tampa e que ele está hermeticamente fechado. Então, a gente pode considerar a lei de Lavoisier válida, por isso que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, então 26 gramas. Próxima questão da Unesp. Aquecendo-se 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso, restando 3 gramas de enxofre. Aquecendo-se 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, obtém-se 44 gramas de sulfeto ferroso e restando 2 gramas de ferro. Demonstrar que esses dados obedecem às leis de Lavoisier, conservação da massa, e de Proust, proporções definidas. Bom, pessoal, como que a gente faz isso? Eu vou montar uma tabelinha aqui para vocês entenderem, tá? Então, a gente vai ter aqui Fe mais S2, resultando em FeS, tá? Aqui tem um 2, aqui tem um 2, tá? Muito bem, massa inicial. A massa inicial no primeiro caso aqui, 21 gramas de ferro, então 21 gramas. E de enxofre, 15 gramas, 15 gramas. E no começo, antes de misturar, a gente não tinha nada de sulfeto ferroso, então 0 gramas. A massa final vai ser, bom, de ferro não sobrou nada, então 0. De enxofre, ele fala que sobra 3 gramas, tá? Então, 3 gramas. E sulfeto ferroso formou 33 gramas, então 33 gramas. Então, esse daqui é o caso 1. Agora, vamos ver o caso 2 aqui. Eu tenho a massa inicial, que ele fala que é 30 gramas de ferro e 16 de enxofre. 0 de sulfeto ferroso, porque eu não comecei a reação ainda. Depois da reação, eu vou ter 44 gramas de sulfeto ferroso, 2 de ferro e 0 de enxofre. Esse daqui é o caso 2. Bom, ele fala para demonstrar que os dados obedecem à lei de Lavoisier. Como que a gente demonstra isso? Olha só, se a gente somar as massas dos reagentes, quanto que vai dar? 21 mais 15 dá 36, certo? Só que sobrou 3 gramas aqui, ó, né? Então, a gente só tem 33 de produto. Por quê? Porque sobrou 3 aqui, ó. 3 mais 33 dá 36. Então, a gente não teve perda, né? Como sobrou 3 gramas de reagente aqui, a gente obteve 33 gramas de produto, mas o somatório é igual, dá 36, tá? Aqui em cima, se a gente somar isso daqui, dá 46. Olha aqui embaixo, sobrou 2 gramas de reagente, mas se a gente somar, também dá 46, tá? Então, a gente não teve perda de material, né? O reagente é igual ao produto. Então, a lei de Lavoisier está obedecida. Vamos ver a lei de Proust, tá? Então, aqui, ó, na primeira equação, a gente teve 21 gramas de ferro. E na segunda? Na segunda, a gente reagiu realmente 30 menos 2, 28 gramas de ferro, ok? A gente não reagiu esses 2 gramas aqui que sobraram, tá? Então, 30 menos 2, 28. Do enxofre, a gente reagiu, no primeiro caso, 15 menos 3, que é 12. E no segundo caso, reagiu 16 gramas. E os produtos, né? A gente teve, no primeiro caso, 33 gramas e no segundo caso, 44 gramas. Pessoal, a lei de Proust é a lei das proporções definidas. Lembra que eu falei que todas as equações têm uma definição fixa
de proporções, tá? Então, aqui a gente manteve a proporção, ó. Todas as proporções de cada elemento, comparando os casos, a gente tem 3/4. Então, a gente tem uma proporção fixa, uma proporção definida. Essa é a lei de Proust. Próxima questão da PUC. Querendo verificar a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Então, pessoal, a gente tem aqui 2 vidrinhos, um vidrinho com HNO3 e o outro com K2CO3. E aí ele mistura os 2 vidrinhos e coloca na balança de novo. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Então vamos ler as alternativas e identificar os problemas. A letra A lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Não, né, pessoal? Nada a ver isso. Ela é válida para qualquer reação química, então isso aqui está errado. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Mesma justificativa da anterior, está errado. Ela é válida para qualquer tipo de reação química. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando estes se encontram na mesma fase de agregação. Não, pessoal, nada a ver. Ela é sempre válida, tá bom? Ela é sempre válida para qualquer reação química. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. Opa, achamos! É essa mesmo. O sistema precisa ser fechado. Olha só o desenho aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aberto, 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 tá? Então, provavelmente ocorreu alguma produção de gás ou alguma perda por algum vapor, tá? Porque tá aberto aqui, ó, não tem tampa. Se os vidrinhos tivessem tampa, aí sim a gente poderia dizer que a lei de Lavoisier vale e aqui o número seria igual, tá? Como ele não é um sistema fechado, provavelmente ocorreu alguma perda de material para o ambiente, tá? Por isso que a lei de Lavoisier não foi verificada. Vamos só terminar aqui, ler a letra E. Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Pessoal, na anterior a gente viu que ocorreu excesso de reagente e mesmo assim a gente conseguiu validar a lei, né? Então, nada a ver isso aqui. Então, a nossa resposta é letra D. Nossa última questão, também da PUC São Paulo. Em um laboratório foram realizadas reações entre ferro e bromo 2, produzindo um brometo de ferro. Os dados obtidos estão resumidos na tabela a seguir. Então, pessoal, a gente tem uma tabelinha aí igual a que eu montei naquele exercício, né? Exatamente igual. Então, a gente tem massa inicial e massa final para cada vez que essa reação foi realizada. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de X e a fórmula do brometo de ferro. Bom, cadê o valor de X? Tá aqui, tá? Então, é esse aqui que a gente tem que encontrar. Lembra da lei de Proust? Da lei de proporções? Então, o que a gente faz? Olha aqui em cima. A gente tem o ferro. No primeiro aqui, foram gastos 28 gramas, certo? Porque a gente tinha 40 e sobrou 12 ao final da reação. Então, foram gastos, na verdade, 28 gramas de ferro. Então, na primeira reação, a gente tem 28. E na segunda, eu tinha 7 e depois eu fiquei com 0. Então, gastou tudo, né? Então, 7. Isso daqui vai ser igual à proporção do bromo. Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira reação, eu tinha 120 gramas de bromo e fiquei com 0. Então, eu usei tudo, 120. Na segunda reação, eu tenho a massa inicial de 40 e a massa final de X. Eu não sei se esse X é 0 ou se ele é algum número maior que 0. Então, eu vou colocar aqui embaixo 40 menos X, que foi a operação que a gente fez aqui, ó. Eu não fiz 40 menos 12, que deu 28? Então, eu vou colocar a operação 40 menos X, tá? E eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, ó, por 7 dá 1, por 7 dá 4. Eu vou passar o 40 menos x multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 40 menos x igual a 120. O 4 eu passo dividindo, então fica 40 menos x igual a 120 sobre 4. Por 4 dá 1, por 4 dá 30.
Então, o nosso x vai ser igual. O que eu fiz? Eu passei o x para cá e o 30 para lá. Então, eu vou ter 40 menos 30. X, então, é igual a 10 gramas. Então, quando eu fiz essa reação aqui, eu tinha 40 gramas de bromo e sobraram 10 gramas, de acordo com a lei de Proust. Então, a gente está entre as alternativas A e B. Bom, como que a gente vai saber qual é a fórmula do brometo de ferro, né? Bom, primeiro que o brometo é menos, tá? Menos 1. A gente tem dois tipos de ferro. A gente tem o ferro 2, que é o ferroso, e o ferro 3, que é o férrico. O que significa esse 2 e esse 3? Significa que ele é Fe2+, ou Fe3+. Então, se a gente tivesse o bromo com o Fe2+, a gente teria FeBr2, porque a gente precisa de 2 bromos para estabilizar o ferro. Já que o bromo é menos e esse aqui é 2+, a gente precisa de 2 bromos para estabilizar o ferro. Nesse caso aqui, a gente teria FeBr3, porque o ferro é 3+, então a gente precisa de 3 bromos para estabilizar o ferro. Então, a gente já sabe qual é, né? Se a gente só tem Fe2 ou Fe3 e a gente está entre A e B, só pode ser FeBr3. FeBr4 não existe, tá? Isso aqui está errado, porque a gente não tem Fe4+, tá? Então, a nossa resposta é letra B. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e dessas soluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vou pedir também para vocês escreverem aí nos comentários se vocês querem mais aulas desse tipo aqui no canal. Bons estudos e até a próxima!